Se amanhã o seu salário ele dobrasse, a sua vida realmente mudaria? Ou seus problemas ficariam só mais caros? Porque a resposta para essa pergunta pode mudar a sua vida financeira completamente. E talvez você descubra que ficou anos correndo atrás do dinheiro, quando, na verdade, você deveria aprender a não ser escravo dele. Fala pessoal, Diego Caio aqui. Esqueça agora tudo que já te ensinaram sobre o dinheiro, porque talvez o maior erro da vida das pessoas seja acreditar que a falta do dinheiro é o maior problema, quando na verdade não é. Existem pessoas que ganham muito e continuam sem paz. E existem pessoas simples que vivem tranquilas. Então a pergunta nunca foi quanto dinheiro você ganha, mas na verdade a pergunta é: o que acontece quando o dinheiro ele entra na sua conta? Porque é nesse ponto que a vida das pessoas começam a se separar. E se você ficar até o final, eu quero te mostrar um comportamento que destrói milhões de vidas financeiras todos os anos. E a maioria das pessoas nem percebe que está fazendo isso. Você já percebeu uma coisa estranha? Tem gente ganhando pouco, mas parece viver em paz. Tem gente ganhando muito, trabalha sem parar, tem status, mas vive sufocado, estressada e cheia de contas para pagar. E isso me faz perceber uma coisa: talvez a riqueza não tenha nada a ver com o tamanho do salário. Talvez a diferença esteja em algo que não é ensinado nas escolas, porque existem pessoas que ganham 3.000 e com esse salário conseguem até construir um patrimônio. Tem pessoas que ganham 30.000 e ainda continuam presas. Na verdade, a renda é um tipo de ilusão. Por quê? Nós crescemos acreditando que, quando eu ganhar mais, meus problemas vão acabar. Mas observe uma coisa: quando você era mais novo e ganhava menos, você imaginava que se tivesse o dobro do salário, você seria feliz. Depois, ao passar do tempo, o salário ele aumentou. E junto com esse salário maior vieram novas contas, mais boletos, mais responsabilidade, mais ansiedade. Porque a verdade é dura: dinheiro não resolve problemas financeiros. Dinheiro, ele amplifica comportamento. Pensa o seguinte: se você administra R$ 2.000 de uma maneira mal, de uma maneira ruim, provavelmente administrará R$ 20.000 também terrivelmente. Sabe por quê? Porque renda, ela é ferramenta, mas comportamento, ele é destino. Vou te contar uma história de duas pessoas. Imagine, duas pessoas, uma, João. João ganha R$ 4.000. João não tenta impressionar ninguém. João não troca de celular todo ano. João não vive uma vida para mostrar para as outras pessoas que é perfeita a vida dele. E todo mês, João separa um pouco da sua renda. Investe, aprende, tem paciência. Agora imagina Marcos. Marcos ganha R$ 12.000, mas Marcos precisa parecer bem-sucedido. Carro financiado, cartão de crédito estourado, roupas caras, parcelas para todos os lados. Marcos trabalha para sustentar uma imagem. João trabalha para construir liberdade. 10 anos depois, imagina só você. Quem dorme mais tranquilo? Marcos ou João? Quem pode escolher? Quem deles tem paz? Quem deles tem liberdade? Porque riqueza não é aparência. Riqueza não é aparência. Riqueza é opção. A riqueza ela é uma escolha construída aos poucos. Quem não escolhe esse tipo de opção está treinado a viver um golpe de sociedade. Existe uma armadilha silenciosa. Esse tipo de armadilha faz pessoas pobres parecerem ricas e faz pessoas realmente ricas parecerem simples. Sabe qual é? Confundir aparência com patrimônio. Nós fomos treinados a admirar o que aparece: carro, roupa, relógio,
casa, mas a verdadeira riqueza, ela é invisível. É o dinheiro que ninguém vê. É o investimento, é a reserva, é a liberdade. Porque qualquer pessoa que trabalha pode até comprar um carro financiado, mas poucas pessoas podem comprar tempo. E o tempo, ela é a moeda mais valiosa que existe. Talvez você esteja escutando isso e pensando, eu ganho pouco. A minha situação é difícil. Ele fala assim, mas se eu ganhasse mais seria diferente. E eu te entendo, muito, porque eu também já pensei assim. Mas eu percebi uma coisa: ninguém constrói riqueza da noite para o dia. Mas várias pessoas conseguem destruir a sua vida financeira em poucos dias. E tudo isso acontece nas pequenas decisões. Tudo isso acontece nos hábitos invisíveis, no tipo de escolha que você faz, nas escolhas que ninguém vê. Porque o futuro não é construído em grandes momentos. O futuro ele é construído por pequenas escolhas repetidas ao longo de um tempo. Escolhas essas repetidas por anos. Tem uma frase que ela mudou a minha vida. E eu vou falar para vocês agora qual é. Um dia eu ouvi algo que nunca mais eu esqueci. As pessoas, elas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que nem se importam. As pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam para impressionarem pessoas que nem se importam. E quando eu ouvi isso, foi aí que eu percebi que quantas decisões da minha vida tinham sido feitas para agradar pessoas que nem se importam comigo. E talvez você esteja carregando esse peso, comprando aprovações, comprando status, comprando uma imagem, enquanto a sua paz ela vai embora. Porque na verdade, ninguém vai pagar suas contas e ninguém vai construir o seu futuro. Ninguém vai investir por você. Essa responsabilidade, ela é inteiramente sua. E isso não é ruim. Isso é liberdade. A responsabilidade de enxergar o futuro, que ele não se constrói da maneira mais esdrúxula, agradando as outras pessoas que não se importam com você. Não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai ficar endividado. E ninguém tá nem aí. A conta vai sobrar para você. E a liberdade é uma escolha que você faz. Você vai correr atrás. Você vai dar o primeiro passo. A sociedade, ela te ensinou errado. Ela te faz acreditar que quem é rico é quem parece ser rico. Mas uma pessoa rica não é quem dirige o carro mais importado, o carro mais caro. Rico não é quem ostenta. Rico é quem comprou a liberdade. Rico é quem pode dizer não. Rico é quem não vive desesperado. E o verdadeiro rico, ele consegue dormir em paz. Rico é quem tem tempo. Porque no final da vida, você não vai desejar ter comprado mais coisas. Você vai desejar ter vivido mais. Você vai desejar ter tido mais tempo na sua vida. E a verdadeira riqueza, ela compra isso. Ela compra o tempo. A liberdade, ela compra isso. Então, pessoal, hoje eu quero deixar uma pergunta para vocês. Se ninguém, absolutamente ninguém, pudessem ver as suas conquistas, se ninguém pudesse curtir a sua foto, se ninguém pudesse admirar o que você tem, mesmo nessas condições, vocês fariam a mesma coisa? Ou suas atitudes seriam completamente diferentes? Porque talvez a verdadeira riqueza seja construir aquilo que você ama e não um tipo de vida que você ostenta para pessoas que não se importam com você. Mas existe um comportamento que destrói essa liberdade antes mesmo dela nascer. E o mais assustador de tudo é que milhões de pessoas fazem isso todos os dias sem perceber. E talvez você também esteja fazendo. Sobre o inimigo invisível
que mantém milhões de pessoas trabalhando a vida inteira, sem nunca conseguir ser verdadeiramente rico, sem nunca conseguir ser verdadeiramente livre. Porque o problema maior de todos não é ganhar pouco. O problema maior de todos é aquilo que está roubando o seu futuro, a sua liberdade todos os dias. E quase ninguém percebe isso. Antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo agregou valor a você, se inscreva no canal, deixe o seu like e comenta aí. Sabe, pessoal, eu trabalhei numa empresa que tinha um amigo meu nessa empresa, ele ganhava mais que eu. Ele ganhava bem mais que eu. E com o processo lento de adquirir patrimônio e a constância de investir, de poupar, de fazer o dinheiro trabalhar para você, a minha vida foi mudando. E certo dia, esse cara veio em mim e me perguntou o que eu fazia, que ele ganhava super bem e não tinha nada, e eu tinha. E ele me falou assim, não é inveja não, eu tô perguntando só pra saber. E é triste, cara, é muito triste isso aí. Porque a pessoa... Tem pessoas que vivem um tipo de vida que faz o que quer, sem pensar nas consequências, gastam o mundos e fundos, se endividam, compram coisas parceladas, saem gastando que nem loucos e no final, um tempo depois, anos depois, essa pessoa para e pensa: o que acontece na minha vida que eu não tenho nada? Esse é um tipo de comportamento que ele destrói a vida da pessoa, porque ao longo prazo ela não constrói patrimônio, ela não constrói nada, ela vive de momento. Isso não é legal a longo prazo. A curto prazo é uma delícia, né? Gastar, comprar e viver a vida loucamente. Mas a longo prazo isso é prejudicial. Isso não agrega em nada. Você perde tempo, você perde liberdade. É o mais precioso de tudo. É ter liberdade. Então, poupar, investir, fazer o dinheiro trabalhar para você a longo prazo, isso é muito recompensador. Porque esse tipo de comportamento te traz liberdade. A liberdade é o que a gente quer de mais precioso. O que tem mais precioso na vida? É o tempo. E o que há de mais precioso nisso? A liberdade. Você tendo liberdade, você tem tempo. Com a liberdade, você compra o tempo. E com que você compra a liberdade?